Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado, né? Todos vocês que estão inscritos aí no nosso canal, que têm acompanhado o nosso trabalho. E agradecer também àqueles que estão aí entrando pela primeira vez, né? Você que está entrando pela primeira vez, se inscreva aí no nosso canal para você estar recebendo os nossos vídeos também em primeira mão. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos anteriores, né? Hoje eu quero falar um pouco mais sobre multímetro, tá certo? Há poucos dias atrás eu recebi um comentário, um rapaz me perguntava sobre algumas coisas sobre multímetro. E eu passei o e-mail para ele, explicando para ele algumas informações sobre multímetro. E hoje eu comprei esse multímetro aqui, da Ikari, esse HM2080. E esse vídeo não é para mostrar para vocês que eu comprei o multímetro, não é sobre a compra do multímetro. Eu vou abrir esse multímetro aqui e quero estar passando aqui algumas informações importantes para vocês, porque eu me lembrei do e-mail que esse rapaz me passou, pedindo algumas informações, tá? Eu tenho vários multímetros. Eu tenho este outro multímetro aqui da Ikari, ó, que é o HKM69. Eu tenho esse outro da Excel aqui, ó, que é o MD6110. Eu tenho esse outro aqui, ó, recentemente eu comprei ele, até comprei lá em Belo Horizonte esse multímetro aqui, que é o HM2090 da Ikari também. E tenho esse Flunk aqui, ó. Tá certo? Tem esse Flunk. Então tem vários multímetros. Aí você me pergunta, mas e para que comprou um outro multímetro? Então é justamente isso que eu quero passar para vocês, tá certo? Eu vou abrir esse multímetro aqui primeiro. Esse aqui é o manualzinho. E aí ele aqui da embalagem. Tá? As pontas de provas. Soquetezinho aqui para testar capacitor e transistores. Completinho aqui. Acontece o seguinte, quando você pega o multímetro, aí você vem aqui no manual do multímetro, você tem algumas informações aqui, tá? E aqui nós temos informações sobre as categorias dos multímetros. Categoria 2, categoria 3, categoria 4 e daí por diante, tá certo? Então, esse é um dos índices que diferencia um multímetro de outro. Isso com relação à qualidade do multímetro e em relação a valores, a preços, tá certo? Por exemplo, eu chego em uma loja e eu pego um multímetro como esse aqui, tá certo? Então eu vejo que eu tenho aqui, ó, escala de tensão alternada, tensão contínua, temperatura, escala para medir capacitor, resistência, frequência, corrente alternada, corrente contínua. Aí eu venho e pego esse aqui também. Aí vejo que esse aqui tem as mesmas características desse, tá? Aparentemente. Aí eu pergunto para o vendedor qual o valor desse multímetro. Aí ele passa um valor. Quando eu pergunto o valor desse aqui, dá quase 3 vezes o valor desse aqui. Então tem muita gente que não entende isso. É justamente isso aqui, ó. Esse multímetro aqui, ele é categoria 1 e 2, tá? Esse aqui. Já esse aqui, ele é categoria 4, pessoal. Tá certo? Categoria 4. Agora, o que isso significa? Isso significa muita coisa, tá certo? Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês de uma forma bem resumida, mas assim, com muita clareza, deixar bem claro, tá certo? É o seguinte, eu, por exemplo, eu trabalho na área industrial, né? Eu não trabalho somente com os equipamentos domésticos, não. Eu trabalho na área industrial. Eu conserto CLP, eu conserto inversor de frequências, eu conserto aquelas fontes industriais, faço manutenção aí em algumas empresas. Então tem algumas empresas que antes
da gente entrar na área de manutenção, precisamos mostrar os nossos equipamentos, tá certo? Então, se tem umas empresas aí, se eu apresentar esse multímetro aqui, categoria 1, categoria 2, eu não posso entrar lá na área de manutenção com esse instrumento. Tem empresas aí que só aceita multímetro, principalmente com categoria 4 para cima, tá certo? Por quê? Porque o multímetro com categoria 4 para cima eu tenho muito mais segurança, com o multímetro, mais proteção do que esses multímetros aqui de categoria 1 e 2, tá certo? Principalmente para se trabalhar na área elétrica, né? Às vezes eu estou num quadro, mesmo que seja um quadro primário lá de 380 volts, por exemplo. Então estou ali fazendo uma verificação ali do circuito, né? Aferindo ali uma tensão. Aí de repente, de uma hora para outra, que acontece isso, esse fenômeno, de uma hora para outra há um surto ali no circuito e essa tensão de 380 dá um pico aí que vai para quase 1000 volts. Então, se eu tiver com um multímetro, por exemplo, categoria 1 lá, o que vai acontecer? Esse instrumento aqui, ele vai estourar aqui na minha mão, tá? Eu vou correr um risco aí de sofrer uma queimadura ou tomar um choque. Então, por isso que os fabricantes, eles têm essa preocupação de colocar aqui no seu manual, isso você pegar qualquer multímetro, aí você vai ver isso aqui no manual, informações de segurança, né? Sobre as categorias do multímetro. Então esse multímetro aqui, ele suporta um pico de tensão bem maior que esse, tá? Então por isso que se torna um instrumento mais seguro, tá certo? Agora, para se trabalhar num circuito aí de baixa tensão, desse trabalho que nós executamos aí em equipamentos domésticos, um multímetro desse aqui já resolve, tranquilamente resolve. Mas eu aconselho o seguinte: você vai comprar um instrumento, hoje, compre um instrumento pelo menos categoria 3 em diante, tá certo? Isso aí é meu conselho. Então é mais ou menos isso, porque esse rapaz que eu estava falando lá da Bahia, é o Jair, ele me perguntou isso aí. Por exemplo, eu vou numa loja comprar o multímetro, eu tenho dois multímetros quase iguais assim nas escalas, mas valores diferentes. Aí ele queria saber qual o porquê. Então eu expliquei para ele. E uma outra coisa também, eu fui um tempo aí, uns dias aí atrás para Belo Horizonte, fui trabalhar numa empresa e eu precisei de medir uma frequência lá no equipamento. E eu não levei o osciloscópio, só levei esse multímetro. Esse multímetro aqui me oferece uma escala de frequência aqui de 200 kHz. E eu precisava de medir uma frequência maior. Então eu tive que sair e comprei esse multímetro aqui. Esse multímetro aqui, o frequencímetro dele é até 30 MHz. Então eu acabei comprando esse multímetro porque a frequência que eu ia medir lá era 14 MHz e alguma coisa. E agora eu precisei de medir umas indutâncias ali, nos indutores ali no circuito, e eu precisava de um multímetro. Então esse aqui não tem. Esse aqui também não. Nem esse HM2090 também não tem escala de indutância. Aí eu precisei comprar isso, por isso que eu comprei esse multímetro. Então não comprei apenas para colecionar, comprei por necessidade. Então está aí, pessoal. Às vezes nós temos vários multímetros, mas às vezes não temos aquele multímetro que precisamos no momento, né? Por isso que acabamos comprando outros multímetros. Hoje eu já estou com 2, 4, 6 multímetros digitais e uns 3 analógicos. Mas é pura necessidade, tá certo? Então são essas informações aí que eu queria estar passando para vocês, para que vocês, na hora de comprar, que for comprar seu multímetro, né? Vocês comprem um multímetro aí de categoria 3 para cima, você está comprando aí um instrumento legal, um instrumento bom.